A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. Estamos aí também dando prosseguimento aos estudos desse segundo trimestre de 2022, onde estamos estudando o tema O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. E nesta semana, meus amados, vamos a estudar a lição 4, que tem por data 24 de abril de 2022, e o título da lição que nós vamos estudar é Desafiando a Deus no Deserto. Então, meus amados, nesta lição nós estudaremos aí a respeito da tentação de murmurar, que é reclamar contra o Senhor. Nós sabemos que Deus ali libertou Israel da escravidão, e que o povo ali pagou um preço bem alto por ter reclamado do Senhor. Toda uma geração morreu no deserto. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte os crentes a não seguirem o exemplo de alguns israelitas no deserto, pois estes pereceram pelo destruidor. Então eu te convido, meu querido irmão e minha querida irmã, acompanhe a nossa agenda de leitura desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. E para dar início, a agenda de leitura de segunda-feira, 18 de abril de 2022, tem como título Deus não se agrada de murmuradores. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Queridos, murmurar significa sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo. Na maioria das vezes, a murmuração é vista de forma negativa na Bíblia. Nos textos bíblicos, o verbo murmurar traduz aí vários termos hebraicos e gregos que basicamente significam resmungar, sussurrar, um discurso semi-articulado ou simplesmente dizer interiormente. Mas por que murmurar é um comportamento frequentemente condenado na Bíblia Sagrada? Pois isso acontece, queridos, porque geralmente a murmuração está imbuída em descontentamento, em insatisfação, em queixa e em lamentação. Comumente, a murmuração expressa aí um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e de rebelião. Contudo, queridos, o problema da murmuração é que ainda pior nesse problema da murmuração, porque geralmente Deus é o alvo da murmuração. As Escrituras condenam claramente a murmuração. Isso significa que ela jamais deve ser aí um comportamento que caracteriza o povo de Deus. Murmurar é algo aí tão perigoso, que Judas, em sua epístola, relaciona aí a murmuração diretamente com o comportamento dos falsos mestres. Ele diz que essas pessoas ímpias e apóstatas vivem em rebelião contra Deus e a sua autoridade, e certamente enfrentarão aí o julgamento divino, como está lá em Judas, versículo 15. Judas ainda define essas pessoas da seguinte forma: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas 16. Então, na vida cristã, queridos, definitivamente não deve haver espaço para murmuração. Por isso que o apóstolo Paulo adverte os crentes a jamais murmurar, como fizeram outrora os israelitas. Ele também aconselha os fiéis a se dedicarem em todas as coisas sem murmuração. Portanto, queridos, jamais devemos murmurar.
Ao invés disso, nós devemos temer a Deus e confiar nele, aceitando com prazer o seu propósito e a sua provisão para conosco. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.